A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu quero hoje trazer um pouco para os irmãos, um pouco sobre bibliologia, que é o nosso material, que é o nosso instrumento de regra e fé. Eu quero falar hoje a respeito da Bíblia. A Bíblia, ela não veio pronta. A Bíblia, ela não desceu do céu pronta. Aí você escolheu se você queria uma Bíblia de capa preta, de capa marrom, capa vermelha, uma Bíblia brilhante. Não. Tudo teve o começo. Tudo teve a base de tudo. E a Bíblia, o que nós temos hoje, que é aquela coleção de antologia de 66 livros, da Bíblia protestante, e a 73 livros da tradição da Igreja Católica, dividida em Antigo e Novo Testamento, é considerada pelos cristãos como uma palavra inspirada, revelada e normativa da fé, da nossa fé e prática. Ela teve um começo, ela teve um início. E o termo Bíblia que nós temos hoje, ela significa livros, que vem de biblos, papiro, que é um material de escrita. Biblos, uma coleção de livros. A designação Bíblia, ela começou a ser moldada no século V, para indicar uma coleção sagrada. Os nomes atribuídos à Bíblia que nós temos hoje, que nós conhecemos: Sagradas Escrituras, Palavra de Deus, as Escrituras, o Livro da Lei, o Livro dos Profetas, a Bíblia Sagrada e muitos por aí vai. Palavra do Senhor. Ela é a revelação escrita de Deus à humanidade. Alguns dizem: não, eu não creio na Bíblia porque existe lá escrito de homens. Mas é lógico, a Bíblia, ela foi escrita para o homem, logo ela teria que ter escrito de homens. E muitos questionam a sua inspiração e a revelação. E a revelação, ela é o ato de dar e conhecer ao ser humano a sua vontade, seu caráter, seus planos, que de outra forma seria desconhecido. Pode ser geral, pode ter uma natureza, de consciência, ou pode ser especial, que é a revelação de Jesus Cristo, a revelação dos profetas. E inspiração é um processo pelo qual o Espírito Santo, ele moveu os autores humanos para registrar sem erro a revelação divina, mantendo ali seus estilos pessoais. Deus sempre levou em conta o estilo de cada profeta, de cada escritor. É a inspiração de Deus, é o Ruach, é o sopro de Deus, que você vai encontrar isso lá em segunda carta de Timóteo, no capítulo 3 e 16, falando sobre essa inspiração de Deus. A variante, teorias, da inspiração natural, que é apenas talento humano; mística, que é autores, que é uma inspiração similar à dos poetas; e o ditado, que foram autores que foram apenas são os taquigrafos, que é os mecanicismos que foram ditados para que esses escrevessem. E uma versão plenária, que é uma versão ortodoxa, que é a inspiração que abrange as palavras, verbal, e todo o conteúdo, que é a plenária sem erros dos seus autógrafos. E a iluminação, que é a obra do Espírito Santo no leitor, que estuda, no estudioso, permitindo a compreensão espiritual da revelação já inspirada. O Espírito Santo vai iluminar aquilo que você já estudou. Às vezes achamos que sem estudar, sem ler, vai vir uma iluminação do nada. Deus, às vezes, sim, Deus não tem limite, Ele pode usar.
Mas se você tem tempo de estudar, se você tem tempo de se aperfeiçoar, Deus vai te iluminar dentro daquilo que você sabe, dentro daquilo que você estudou. E quais são as evidências internas dessa revelação, dessa inspiração? É a unidade bíblica, que foi escrito por mais de 40 autores num período de 1.600 anos. E as suas profecias, elas foram cumpridas, e ela até hoje ela vem transformando vidas. É um alto testemunho de autoridade. E foram escritos por mais de 40 autores que não se conheceram, e parece que eles foram escritos dentro do mesmo ano, devido a tanta unidade que eles tiveram entre eles. Existe também uma evidência externa, que é a arqueologia, que são os manuscritos, né, que foram encontrados nos sítios teológicos, ou nos sítios arqueológicos. A história secular vai entrar em acordo muitas das vezes com os escritos bíblicos. E as preservações, que são as preservações dos manuscritos antigos. Agora, para a gente entender um pouco do cânon do Antigo Testamento, essa definição, quando falamos cânon, ela vem do grego, que significa regra ou vara de medir, que refere-se à lista de livros reconhecidos como inspirados. No Antigo Testamento foram 39 livros, que é da Igreja Protestante, e 46 livros que são os livros da Igreja Católica, que são conhecidos dentro da Igreja Católica. Esses livros que foram, diferentemente da Igreja Católica, são 46 livros da Igreja Católica e 39 livros da Igreja Protestante. Tem o livro da Lei, que é o Pentateuco, a Torá, que é ali de Gênesis a Deuteronômio. Os livros históricos, que vai de Josué a Esther. Os livros poéticos, que vai de Jó a Cantares. Os livros dos profetas maiores e menores, que vai de Isaías a Malaquias. Existe um termo chamado homologumenos, que são os livros aceitos unanimemente ou de uma forma unânime, toda a lei, profetas e a maioria dos escritos. E os livros apócrifos, que são os livros não canônicos ou deuterocanônicos, que são os livros Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiastes, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e a edição de Esther e Daniel, que são aceitos pela Igreja Católica Ortodoxa, mas ela foi rejeitada pelo judaísmo e também na Reforma Protestante. E são, pelos protestantes e pelo judaísmo, são chamados livros de apócrifos. Esses livros eles foram mais concedidos, né, ali no Concílio de Trento, que foi uma contra-reforma, que foi a reforma católica, né, uma contra-reforma, a contra-reforma protestante. E os livros pseudopígrafos, que são escritos com falsa autoria. São exemplo, o livro de Enoque, o livro de Assunção de Moisés e por aí vai. Existe muitos outros livros escritos, né, antigos, que quiseram fazer parte do cânon do Antigo Testamento, mas eles foram rejeitados, não foram considerados como livros inspirados. E o cânon do Novo Testamento, e tiveram critérios canônicos para escolher os livros, né? Um dos critérios foram a apostolicidade, que foram escritos por apóstolos associados ou que viveram próximos aos apóstolos. A sua ortodoxia, que teria que ter uma coerência doutrinária, e a sua catolicidade, que teria que ter um uso universal pelas igrejas e também ter um poder transformador. As classificações do Novo Testamento são os evangelhos, que vai de Mateus a João, o livro histórico, que é o livro de Atos, as epístolas gerais de Paulo,
e os escritos e o escrito profético de Apocalipse. E tem também um termo homologumenos, que foram livros aceitos, né? Esses livros eles tiveram a sua inspiração aceita. Todos esses livros que nós falamos, eles são chamados homologumenos, livros aceitos, que são os 4 evangelhos, Atos, as 13 cartas paulinas, Pedro e João. E o interessante é que tem também os antilogumena, que são os livros que foram disputados, mas que depois foram aceitos. Que foram os livros de Hebreus, né? Carta de Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e até Apocalipse. A sua inspiração, a sua canonicidade, ela foi contestada ou debatida pela Igreja primitiva, antes ainda do fechamento definitivo do cânon do Novo Testamento, mas que eventualmente foram aceitos também como livros inspirados. E também tem os livros apócrifos do Novo Testamento, que foram os pseudepígrafos, né? Apócrifos rejeitados. Você vai encontrar por aí livros falando do Evangelho de Tomé, do Evangelho de Judas, Atos de Paulo, que foram livros que não foram reconhecidos por apresentarem doutrinas estranhas ou datas tardias, datas que não batiam. Logo que isso não significa, como muitos dizem, para que não se leem. Vale a pena ler apenas tendo como conhecer melhor a cultura, conhecer alguma história, mas não como inspirado, apenas para conhecer melhor o ambiente antigo, não tendo como livros inspirados. Livro de Tomé, o Evangelho de Tomé, você vai encontrar algumas coisas interessantes ali a respeito da cultura. 1º e 2º Macabeus, para quem entender melhor o período interbíblico. Então, assim, vale a pena estudar apenas para conhecimento, não como doutrina. A sua transmissão é estrutural. As línguas do Antigo Testamento foram línguas hebraicas, uma pequena parte em aramaico, e no Novo Testamento foi escrito dentro do grego koiné. Os materiais: papiro, que era uma planta, foram feitos também de pergaminho, que é de pele animal, o códice, que é um formato de um livro, e os tracos, que foram feitos de cacos e cerâmicas. Esses foram os materiais da Bíblia no começo da sua estrutura, no começo de tudo, dos anos antigos. Os manuscritos principais, quais são os manuscritos mais principais da Bíblia? Você vai encontrar o Códice Sinaítico, o Sinaítico, que é lá do século IV, o Códice Vaticano, que é do século IV também, o manuscrito do Mar Morto, que já vamos falar um pouco, que foi 1000 anos mais antigos que os anteriores, né, e foram confirmados ali a sua precisão. Lembrando que esses manuscritos do Mar Morto são muito importantes para dar mais autoridade à Bíblia para aqueles que duvidavam, porque foram encontradas uma coleção de mais de 900 documentos datados entre o século III a.C. e o século I depois de Cristo. Foram encontrados a partir do ano 1947 em cavernas em Qumran, em vasos de barros, né, lá no deserto da Judéia. E eles contêm textos bíblicos mais antigos conhecidos, incluindo partes da Bíblia hebraica e textos da comunidade essênica. Essa descoberta ela foi encontrada por beduínos em 11 cavernas, e a maioria em fragmentos, cerca de 15.000 fragmentos. Esses livros incluem a Bíblia hebraica. Apenas o livro de Esther e Neemias não foram achados, mas todos os outros foram achados. E aí, com isso, a grande importância que confirma, né, a fidelidade
e a transmissão da Bíblia hebraica ao longo de mais de 2000 anos. E alguns escritores essênios que lançam luz sobre o ambiente, tanto da vida dos essênios, como também do segundo templo. As divisões da Bíblia. O que nós temos hoje como capítulos, versículos, não foram feitos, não foram divididos assim quando eles foram escritos. Eles foram escritos textos corridos, como uma carta, como um livro, sem se preocupar com essas divisões que nós temos hoje. A primeira divisão que nós tivemos em capítulos só veio lá no século XIII por Stephen Langton, e depois os versículos lá no século XVI por Robert Stephanus. Então essa divisão que nós temos hoje entre capítulo e versículos veio muito tempo depois. Por isso que temos que tomar muito cuidado com essa divisão, porque às vezes achamos que quando termina um capítulo e começa outro, parece que é outro ambiente. Às vezes é continuação do capítulo anterior. Muitas das vezes é continuação. Assim como os temas que nós temos, aqueles a epígrafe, né, do que nós temos da Bíblia, aqueles temas foram feitos muito tempo depois, e muitas Bíblias, dependendo da sua tradição, tem seu próprio tema. Tem alguns temas, né, célebres, né, como o Bom Samaritano, e ali não fala nada de Bom Samaritano, apenas fala Samaritano, depois o texto, e como o Filho Pródigo. E muitas das vezes, quando nós formos ler a Bíblia já com a luz do tema, podemos perder o conteúdo importante da Bíblia. Por exemplo, Filho Pródigo, o tema lá, Filho Pródigo. Aí dá a entender que o mais importante daquela cena ali é o filho Gastão, é o filho que saiu, mas vamos entender ali que tanto o filho que saiu como o filho que ficou na casa, como o pai, todos eles fazem parte ali daquela narrativa. Então, se nós se atentarmos apenas para o tema, às vezes podemos perder um conteúdo muito abrangente ali. As versões. São versões que foram traduzidas, as versões que nós temos em português. E as traduções as primeiras traduções. A primeira tradução do hebraico e do Antigo Testamento para o grego, que é chamada Septuaginta. Depois vem os Targums, que são parafrases em aramaicos. O Pentateuco samaritano, que é uma versão samaritana da Torá. Lembrando que a Septuaginta faz parte da Bíblia, da lei do Antigo Testamento, que foi usada na época de Jesus, a Septuaginta, que muitos se falam ali dos fariseus, mas eles tiveram nessa parte grande importância, né, em guardar, em preservar a Bíblia. E depois, mais para frente, veio a Vulgata Latina, que é a tradução de Jerônimo, aí lá veio no século IV, né, que é a tradução aí agora do grego para o latim, e a tradução em inglês, que é Wycliffe, né, no ano de 1382. Depois vem a Tyndale, a Coverdale no ano 1535, a de Genebra, 1560, e em 1611 a Bíblia de King James. Interessante que tanto Wycliffe como Tyndale, Coverdale, existem ali o seu dicionário bíblico, né? Muito, muito importante também. E para nós, a Bíblia, né, em português, no Brasil, que nós conhecemos, a mais clássica, né, a tradução de Almeida, que foi de João Ferreira de Almeida, que foi um português, que iniciou ali em 1681, que ele traduziu não toda a Bíblia, logo que nós depositamos a ele, damos crédito a ele na tradução de toda a Bíblia, mas ele traduziu até no finalzinho do livro de Ezequiel. Depois o Velho Testamento foi terminado por Jacobus, né, mais à frente, e o Novo Testamento foi escrito por outros. Logo que nós
damos todos os créditos para João Ferreira de Almeida. Mas João Ferreira de Almeida ele traduziu até Ezequiel. É a base, né, do protestante clássico, essa Almeida. Aí nós temos depois a tradução de Figueiredo, que foi traduzida pelo Antônio Pereira de Figueiredo, que é a tradução católica, né, que é a base católica baseada na Vulgata, e a Bíblia de Ramaier, traduzidas no meados do século XX. A Bíblia que nós temos hoje no Brasil, né, são várias versões, vai entre a NVI, NAA e outras revisões da Bíblia de Almeida. Algumas quiseram ser tão atualizadas que estão saindo até do seu contexto, estão saindo até totalmente fora dos textos originais. Temos que tomar muito cuidado com as Bíblias atuais. A Bíblia do Brasil, a Sociedade Bíblica do Brasil, que é a SBB, é a principal responsável pela difusão e revisões dos textos que nós temos hoje. Então, logo sabemos que tem muito mais coisa a respeito da bibliologia, mas para que nós possamos dar um rápido resumo, para começarmos falando do Pentateuco e assim por diante, eu queria deixar esse rápido resumo para que nós possamos ter relembrar ou ter um breve conhecimento sobre um resumo sobre o que a Bíblia que nós temos hoje. Lembrando que ela não veio pronta, houve todo um processo. Por isso que nós temos que valorizar essa Bíblia que nós temos hoje. Valorize, porque não foi fácil. Houve um processo muito, muito difícil. E guarde a Bíblia que você tem hoje, guarde essas Bíblias. Porque com as mudanças que nós vemos cada dia mais, chamado de mundo moderno, possa ser que algum tempo essa Bíblia que você carrega, essa Bíblia que você tem, ela vai passar a não existir. Apesar que hoje nós já temos Bíblias em tablets, em celular, e nós temos que tomar muito cuidado com essas Bíblias digitais, porque alguns já estão tirando textos importantes, traduções importantes. Então guarde, preserve essa Bíblia, essa tradução que você tem hoje, que é uma relíquia. Foi um presente de Deus para a humanidade. Se você depois estudar com mais tempo o que é bibliologia, toda a sua tradução, até chegar onde nós chegamos hoje, você vai ver que não foi fácil. Escrito por ponteiro, escrito por ferramentas, não é como hoje o uso do computador. Não estou falando nem do uso da caneta, já estamos na era digital. Naquela época era o uso ainda de ferramentas. É por isso que você vai ver muitas escritas que nós temos hoje, sendo escritas, antigas, sendo da direita para a esquerda. Nós escrevemos hoje, normalmente, os escritos mais modernos, mais atuais, eles são escritos da esquerda para a direita. Os mais antigos você vai ver que é escrito da direita para a esquerda, porque era o jeito mais fácil para você, quando você vai talhar alguma coisa, é você talhar da direita para a esquerda. É por isso que os escritos mais antigos são escritos da direita para a esquerda. Se você for ler uma Bíblia hebraica, ela vai começar do fim, vai começar da direita para a esquerda. Então o processo foi lento, mas chegou até hoje, está pronto. É a palavra inspirada de Deus. Guarde a Bíblia na sua casa, na sua estante, no seu coração, na sua mente. Que Deus assim nos abençoe.